assustem com o número de vagas, tá? Não se assustem com o número de vagas que aparecem no edital. Essas vagas, muitas das vezes, elas são infinitamente inferiores ao que realmente vai haver convocação. Vou dar um exemplo para vocês. Existem concursos que colocam lá 30, 40 vagas e quando você vai ver a convocação, eles chamam 300, 400 pessoas ao longo da validade do concurso, tá? Então, não se assustem com isso. Deixa eu explicar como é que a gente vai fazer hoje. A gente está começando, hoje é a primeira aula, né? E a gente vai fazer uma análise do edital. E eu pretendo orientar um pouquinho a vocês como vocês vão fazer para conseguir atingir o objetivo de vocês, que é ser aprovados nesse concurso, serem convocados e serem funcionários do governo do Estado muito brevemente. Tá? Agora, depende mais de vocês do que de mim. É preciso ter disciplina de estudo. Vocês precisam ter disciplina de estudo. Ontem, não foi anteontem, que eu estava dando uma aula para o preparatório do magistério, e eu falei uma coisa que eu vou repetir aqui, né? O que acontece? Vocês precisam se organizar para estudar. Esse um dia, essa quinta-feira que vocês vão ficar aqui, não é suficiente. Não pensem que vai ser suficiente. Sei que todo mundo tem suas 1001 ocupações, né? Trabalha, estuda, cuida de casa, um monte de coisa, mas vocês vão precisar ter uma disciplina. Não estou falando nem estudar todo dia, mas o máximo que você puder. Vocês têm que perguntar a vocês mesmos o que é o máximo que você pode oferecer para você mesmo. Se você conseguir 3 dias na semana, já está de bom tamanho. O ideal seria pelo menos de segunda a sexta, né? Pelo menos de segunda a sexta. E outra coisa, não precisa estudar igual um maluco 3, 4 horas, porque isso nem produtivo é. Nosso cérebro, depois de um determinado tempo, ele desliga, ele não consegue fazer as ligações corretamente, principalmente no sentido de construção de conhecimento. Então, 1 hora e meia é mais do que suficiente. Passou disso, já vai começar a complicar. Então, o que vocês têm que fazer é o seguinte: vou marcar lá, eu vou estudar toda segunda, quarta e sexta, das 7 às 8h30 da noite. Então, cumpra isso. Estou dando um exemplo, tá? Não estou falando que vocês têm que estudar esses dias, nem esse horário. Cumpra isso. Não deixe para depois. Sempre tem aqui na sexta, 7 da noite, sextou. Amanhã eu estudo. Não vou estudar hoje não, mas amanhã sem falta. Mentira, você não vai estudar no sábado. Então, cumpra seus horários. Faz de conta que é seu trabalho. Segunda, quarta e sexta, de 7 às 8h30. Tá, por mais... Vai ter uma festa hoje. Tá, vai para a festa 8h30. Estuda antes, né? Cumpre o seu planejamento corretamente. Porque o cumprimento desse planejamento é a condição fundamental para que você tenha sucesso nessa prova. Outra coisa que eu já falo de início, antes da gente falar de Embasa. Muita gente fica 3, 4, 5, 6 anos para passar em concurso. Não dá para desistir de cara. Tem gente aí, ó, que já está, ó, o cara já está cascudo de tanto concurso e não desiste. Por quê? Hoje, um concurso público, principalmente no país, na situação financeira, situação política do país que a gente vive, o concurso público é uma das maiores seguranças que a pessoa pode ter. Por mais que o salário, por exemplo, o salário da Embasa não é grande coisa para ensino médio, mas você tem a estabilidade do emprego público, você vai morrer recebendo aquele salário, você tem um plano de carreira, você tem a segurança de estar trabalhando no governo estadual, você tem um plano de saúde que é o Planserve, você tem uma série de benefícios que, na iniciativa privada, você poderia até ganhar mais. Só que um belo dia você vai chegar no seu trabalho e vão falar assim, olha, infelizmente a gente está cortando custos e você está demitido. Então, essa segurança conta em muito. Tá? Então, vamos lá. O que eu vou fazer? Nós vamos fazer uma análise do edital. Vou explicar alguns pontos que são fundamentais e depois eu vou falar um pouquinho do curso, como a gente vai fazer, tá bom? Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Então, é assim, começou a corrida.
é uma corrida contra o tempo. A prova da Embasa está muito em cima, são 2 meses e meio até a prova, né? Então, assim, é preciso correr. O ideal seria que vocês já estivessem num programa de estudos, né? Creio que deva ter gente aí que já estava estudando, que já estava se preparando. Esse é o ideal. Mas a gente sabe que nem sempre o ideal é o que acontece. Então, dá tempo? Dá tempo. Só vai ser mais trabalhoso. Preciso ter disciplina, é preciso, sobretudo, dica número 1 de concurso, resolver questões de prova, principalmente da banca. A banca que vai fazer a Embasa é a OCP. Nas nossas próximas aulas, que a gente vai ter toda quinta-feira, a gente vai resolver bastante questão de prova. Obviamente que eu vou falar de alguns assuntos, mas a gente vai tentar focar em resolução de questão, e aí a gente tem a questão, a gente resolve e aí faz o link com aquele conteúdo, tá? Fora isso, eu vou encaminhar sempre para vocês, por exemplo, a gente está começando hoje. Então, ao longo da semana lá pelo grupo, eu vou encaminhar para vocês material de aula, exercício, texto para leitura e tudo mais. Isso é fundamental que vocês utilizem esse material durante a semana para quando a gente chegar na quinta-feira, vocês possam esclarecer as dúvidas. Tá? E aí a gente possa se aprofundar no assunto. Não vai dar para esperar a quinta-feira para poder ficar explicando e tudo mais. Isso daí eu vou explicar um pouquinho mais à frente. Então, vamos lá. Primeira coisa, fazendo um rápido resumo. Olha, a Embasa, o edital dela traz inúmeras vagas, nível técnico, nível superior, mas esse preparatório aqui ele vai se centrar no cargo de agente administrativo, que é o que tem o maior número de vagas e é o que tem ensino médio. Né? A pessoa tem ensino médio, ela pode fazer. Então, o cargo é agente administrativo, o salário é R$ 1.950,71, é um salário relativamente baixo para emprego público, mas lembrando, isso daí é a porta de entrada no emprego público. Eu, quando fiz o meu primeiro emprego público, quando eu passei no meu primeiro, eu ganhava um salário mínimo. Nem me lembro quanto era na época. Eu ganhava um salário mínimo. Só que assim, eu entrei como um meio de me segurar, de receber aquele saláriozinho todo mês. E continuei me preparando. E aí eu ia pulando de concurso para concurso, conforme eu ia passando. Essa é a ideia. Tenham isso na cabeça. Não pensem em se aposentar ganhando esse salário. Claro que ninguém vai se aposentar ganhando isso, porque existe um plano de carreira, que o salário vai aumentando. Mas isso daí não quer dizer que vocês vão se aposentar com R$ 10 mil, né? Então, fica lá na Embasa bonitinho, mas já se preparando para os próximos concursos. É assim que a gente tem que trabalhar, tá? A carga horária é de 40 horas. As vagas, vocês repararam no edital, né? Primeira coisa que a gente faz é ler o edital de cabo a rabo. O edital é a lei do concurso. Vocês precisam saber exatamente o que pode, o que não pode, o que é, o que não é, o que elimina, o que não elimina, né? E esse é o motivo da gente estar fazendo essa análise do edital. Então, assim, as vagas do concurso da Embasa são divididas por cidade. Então, você escolhe a cidade para onde você quer correr a vaga. Na região metropolitana de Salvador é onde a gente tem mais vagas. São 50 vagas para agente administrativo. Salvador, obviamente, é onde tem mais vaga. E mais de outras 30 cidades também tem vaga para agente administrativo. Vocês podem fazer para a cidade que vocês quiserem, não tem problema nenhum. A prova vai ser no dia 23 de outubro, um domingo. O cargo de agente administrativo, a prova é pela manhã. Isso quer dizer, se alguém for fazer para um técnico ou para o superior, dependendo do cargo, vocês podem fazer as duas, porque tem prova de manhã e tem prova à tarde. Bom? A organizadora, como eu já falei, é a OCP, e a taxa de inscrição R$ 65,00, que tem isenção, que vai até amanhã. A gente vai falar daqui a pouco. Então, vamos lá. Exigências. O que precisa para fazer esse concurso? É muito simples. Só tem que ter 18 anos, não precisa nem ser agora. Ah, eu tenho 17. Você faz 18 quando? Ah, faço em janeiro. Você não vai tomar posse antes disso, né? Então, pode fazer tranquilamente. A pessoa tem que ter mais de 18 anos na data da posse, na data em que ela for convocada, né? For contratada. Se é considerado apto na inspeção médica, a inspeção médica é um requisito de todo concurso público. Você entra, faz os exames e tudo, a menos que você esteja com uma doença que te impossibilite de trabalhar, mas fora isso, não tem grandes problemas. E ter um ensino médio completo. Ah, eu estou terminando meu ensino médio. Você termina quando?
Ah, vou terminar agora no fim do ano. Tranquilo. Só não pode ser reprovado, né? Mas se vai terminar no fim do ano, exigência, quando vocês fazem a inscrição para o concurso, vocês não precisam apresentar documento nenhum. Os dados que vocês informam são tidos como verdadeiros. Lá no momento da posse, é que vocês têm que comprovar tudo. E se por um acaso você mentiu, aí você dançou, porque você vai estar eliminado. Tá? Então você tem que ter um ensino médio no momento da posse. Nada impede que você faça o concurso agora sem ter. Ok? Seguindo, aí vem a isenção, né? A isenção é permitida para quem é inscrito no CAD único. Tá? Quem é inscrito no CAD único tem direito à isenção da taxa de inscrição, você não precisa pagar. Então, quem for inscrito no CAD único pode solicitar isenção. Agora, detalhe, é até às 14 horas da manhã. Tá? Até às 14 horas da manhã. Para isso, deverá entrar no site da organizadora e no formulário de solicitação indicar o seu NIS. O que vai comprovar que vocês estão inscritos no CAD único é o número do NIS, que eles vão fazer o cruzamento e vão ver se realmente você está inscrito. Tá? Até o dia 12 de agosto será divulgada a relação dos pedidos deferidos. Pode ocorrer de você, por algum motivo lá, que você sinalizou alguma coisa errada, e seu pedido ser indeferido. Né? E aí você tem a chance de entrar com recurso contra esse indeferimento até o dia 16 de agosto. Então, primeira coisa, você tem CAD único? Se tem CAD único, você pode pedir isenção, não precisa pagar a taxa de inscrição. Você vai ter que entrar lá no site, procurar lá, requerimento de isenção. Você vai preencher tudo e vai encaminhar. Detalhe, isso tem que ser feito até amanhã às 14 horas. Passou disso, você não consegue mais fazer isenção. Aí, se você quiser prestar o concurso, você vai ter que pagar a taxa de inscrição de R$ 65, tá bom? E aí, vamos supor, você pediu a isenção, só que foi indeferido. Aí você entrou com recurso, mesmo assim o recurso foi negado. E agora? Agora, se você quiser, você tem que pagar a inscrição, tá bom? Você pode fazer o concurso pagando a inscrição tranquilamente. O que foi indeferido aí, no caso, foi apenas a sua isenção, tá? Então, quem tem o CAD único, se apresse. Não precisa nem esperar amanhã, não. Faz logo hoje. Terminou a aula aqui, entra lá e faz, tá? As inscrições vão até o dia 30 de agosto. Detalhe, essas inscrições já estão abertas. Não espere chegar o dia 30 de agosto. Vai lá e faz logo. Ah, mas eu só tenho dinheiro para pagar dia 20. Não tem problema. Você pode fazer sua inscrição, aí vai pegar lá o boleto. Ah, mas o boleto vem para 2 dias depois. Não tem problema. Você não paga, o boleto vai vencer. Quando você for pagar, tiver com dinheiro na mão, você entra lá novamente no site e gera um novo boleto, que ele vai gerar com uma outra data. E aí você pode pagar normalmente, tá bom? Então, assim, não espera o último dia, porque às vezes você esquece. Eu conheço casos de alunos que, fazendo o preparatório, não, vou fazer inscrição, vou fazer. E se esqueceu que não tinha feito a inscrição, que é tanta coisa na cabeça, e aí acabou a inscrição, chegou no momento de local de prova, todo mundo vendo, meu nome não saiu, não tinha feito a inscrição. Não tinha feito. Né? Então, faça logo, entra lá e faz a sua inscrição. O candidato poderá realizar mais de uma inscrição para cargos diferentes, desde que os períodos de realização da prova não sejam o mesmo. Então, você precisa ver qual período. Por exemplo, agente administrativa de manhã. Se você tem uma formação lá, eu sou graduado em alguma área que tem vaga, ou então técnico, você pode fazer à tarde também. Se quiser fazer os dois, nada impede, tá bom? A inscrição termina no dia 30 de agosto, mas o boleto ele pode ser pago até o dia 31, é a data de vencimento dele. Então, é muito importante também fazer a inscrição e pagar a inscrição. Se você fizer e não pagar, sua inscrição não é deferida. Ok? Seguindo. Qualquer coisa, qualquer dúvida, qualquer pergunta, podem me interromper, tá? Podem abrir o microfone de vocês e falar. Outra coisa, cota para negros. O candidato poderá concorrer às vagas reservadas para pretos e pardos. Entretanto, é preciso estar ciente que, ao final do concurso, deverá comparecer à comissão de heteroidentificação para que seja aferida a veracidade da sua condição de preto pardo segundo o seu fenótipo. Explico. Vocês podem solicitar inscrição para concorrer às cotas de pretos e pardos, né? Desde que você se autodeclare preto ou pardo. Vou citar o que eu falei na aula de anteontem. Claro que se a Gisele Bündchen virar e falar assim, não, eu sou parda, ela não é, a gente sabe que não é.
E nesse caso, lá quando termina o concurso, antes de ter a homologação, existe uma comissão de heteroidentificação. É uma banca que os candidatos vão até lá e eles vão aferir se realmente aquela pessoa tem o fenótipo, os traços de preto ou pardo. O fenótipo pode ser a cor da pele, pode ser os traços faciais, pode ser o cabelo, qualquer coisa que faça, que se refira nessa condição de preto ou pardo. O primeiro passo é a autodeclaração, como você se autodeclara. O segundo passo é essa verificação da comissão de heteroidentificação, ok? Então, assim, vocês podem se candidatar, não são obrigados a se candidatar nas vagas de pretos e pardos. Eu sou preto, mas eu não quero concorrer, não quero, porque depois, lembrando, se você concorre na vaga de preto ou pardo, você tem que ir à comissão de heteroidentificação lá no final. Vai ter uma convocação quando terminar o concurso, antes de ser homologado, chamando todos os aprovados nessas vagas para a comissão. E se você não for, você está eliminado do concurso. Eliminado do concurso. Tá? Então, pensa bem. Se você quer fazer, legal. Eu super aconselho, porque tem vaga. Quem se concorre a preto e pardo, ele concorre nas duas listas, na lista geral e na lista de pretos e pardos. Ele não concorre só em uma lista, ele concorre nas duas. Tá? Mas lembrando que essa comissão é obrigatória a participação dos candidatos habilitados e aprovados. Ok? Então, seguindo. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite. É Daniela que fala. Sim, Daniela. Nessa vaga aí, para pretos e pardos, a gente vê essa opção aonde? Antes no ato da inscrição, é isso? Aonde você vê o quê? A quantidade de vagas ou você optar se você vai fazer ou não? Optar. Optar é no momento da inscrição. Lá no formulário de inscrição, quando você preenche, eles vão te perguntar se você deseja concorrer à vaga de preto e pardo. Aí você disse sim ou não. Tá? É no momento da inscrição. Tá bom, muito obrigada. Olha como é que é interessante. Para vocês terem uma ideia, eu vou me referir aqui à região metropolitana, tá? Aqui em Salvador, tem 8 vagas de agente administrativo para ampla concorrência e 4 para negros. Então, são 8 vagas para todo mundo e 4 para negros. Em Candeias, são 6 vagas de ampla concorrência, ou seja, todo mundo concorre, inclusive os negros, e 4 vagas exclusivas para pretos e pardos. Conceição da Feira, 1 para concorrência e 1 para negro. Lauro de Freitas, 5 vagas para concorrência geral e 4 para negros. Santo Amaro, 2 vagas para ampla concorrência e 2 vagas para negros. Então, assim, na minha concepção, vale muito a pena você concorrer. Se você tem direito por ser preto ou pardo, concorra. Porque aí você vai concorrer nas 2 listas. Primeiro na de ampla concorrência e na outra de pretos e pardos. Tá bom? Seguindo, agora vamos falar do que interessa, as provas, né? O que cai no concurso da Embasa? E é isso daqui que vai guiar o seu estudo, tá? Uma coisa que eu vejo muito, geralmente, a maioria das pessoas me falam, eu tenho pânico de raciocínio lógico. Hoje mesmo, né? Me falaram aí, eu estou nervoso com raciocínio lógico. Olha para o edital. Você só tem condição de ficar nervoso com raciocínio lógico se você não olhar o edital. São 15 questões de português, 5 de informática, 5 de raciocínio lógico, 5 de legislação e 20 de específicos. Somando tudo, 50 questões, cada uma valendo 1 ponto. E uma redação valendo 30 pontos. A nota final é a soma da redação com a prova objetiva, ou seja, 80 pontos. Desses 80 pontos, só 5 são de raciocínio lógico. E aí que eu começo a falar sobre essa questão. Não passa em concurso quem sabe mais, passa quem se prepara melhor. Se vocês, por um acaso, forem pegar toda essa matéria aqui, tudo que está lá no edital para estudar, vocês não vão conseguir nem 1 ano
porque a matéria é para caramba. Só português já você não vai conseguir. Então, a questão é, você precisa saber o que estudar. O que eu preciso estudar e o que eu não preciso priorizar. Quais são os tipos de questões que mais caem na prova e quais aquelas que eu não preciso dar muita atenção. Antes de pensar o que cai e o que não cai, eu tenho que ver o peso. Olha só, de 80 pontos, 45 se referem à língua portuguesa. São 15 questões de língua portuguesa e 30 da redação. Agora tem um detalhe. A redação não vai ser corrigida de todo mundo. Então, a gente tem que olhar a redação por um outro lado. Das 50 questões da prova, 20 são de conhecimentos específicos e 15 são de português. Ou seja, 35 questões, 70% da prova é língua portuguesa e conhecimentos específicos. Se vocês forem muito bem nessas duas, nas outras vocês não precisam nem tanto. Então, olha só, legislação e conhecimentos específicos, que são questões puramente de leitura, de uma memorização ou outra, equivale à metade da prova. São 25 de 50. Né? Português, que tem interpretação de texto, que vai ter uma outra questão, são mais 15. Então, se você ficar na cabeça, raciocínio lógico, cara, eu não sei nada de raciocínio, são 5 questões. E olha que interessante, em muitos concursos tem assim, ó, você não pode zerar a disciplina, senão você está eliminado. Esse concurso não tem isso. Você pode ter errado todas as questões de raciocínio lógico e errou. Então, assim, por que eu estou falando isso? Quer dizer que é para não estudar matemática? Não. É só para não dar uma importância muito grande para algo que não tem. Pelo menos nessa prova. Se fossem 15 questões de raciocínio lógico, eu ia falar para vocês. Aí a gente precisa dar uma ênfase maior. Mas são 5 questões. Então, até por isso, eu vou explicar para vocês mais no fim da aula como é que a gente vai estudar aqui e como eu sugiro que seja o plano de estudo de vocês para esse concurso. Tá? Mas é importante a gente olhar isso daqui. Língua portuguesa, 15. Conhecimentos específicos, 20. 70% da prova está aí. Aí você tem 5 de informática, 5 de raciocínio lógico e 5 de legislação. Então, é uma questão de inteligência. É você ver o que você precisa priorizar. E dentro desses conteúdos também tem o que a gente vai priorizar. Como é que a gente sabe o que precisa priorizar? Com base no perfil da banca, da OSCP. Então, tem isso também. Tá? Seguindo. Critério para aprovação. Olha lá, ó. 60% dos pontos da prova objetiva. Ou seja, vocês vão fazer 50 questões, né? Para que vocês estejam aprovados, vocês precisam de 30 questões corretas. Precisa acertar 30. Acertou 30, está aprovado. Acertou 29 ou menos, está eliminado. Acabou o concurso aí para você. Então, 30 é a nota de corte. 30 pontos, né? 30 questões certas é a nota de corte. O que não quer dizer que se você acertar 30, você está aprovado. Não é bem assim. Olha como é que o que o edital diz logo depois. Não, aqui tem os locais de prova que são importantes também, né? Salvador, Barreiras, vocês vão poder optar. Por exemplo, eu quero concorrer a uma vaga em Salvador. Só que no dia da prova eu vou estar lá em Vitória da Conquista, na casa da minha avó e tudo. Eu tenho que vir a Salvador fazer a prova? Não, você pode fazer a prova lá em Vitória da Conquista sem problema nenhum, mesmo concorrendo a Salvador. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Vocês podem concorrer a uma vaga em um local e fazer a prova em outro. São 6 cidades de prova. Salvador, Barreiras, Feira, Ilhéus, Vitória da Conquista e Paulo Afonso. Vocês têm autonomia para poder escolher. Ok? Seguindo. Calma aí. Deixa eu voltar aqui, porque é aqui que eu quero. Avaliação. Chegamos na prova. Isso daqui são coisas importantes, tá?
Após identificado e acomodado na sala, o candidato somente poderá ausentar-se da mesma 60 minutos após o início das provas, acompanhado de um fiscal. Então, o que isso quer dizer, gente? A prova ela tem 4 horas de duração. A gente não sabe ainda qual o horário certo dela, se vai ser de 8 ao meio-dia, se vai ser de 9 a 1 da tarde. Eu acredito que deve ser de 8 a meio-dia. Até porque tem prova à tarde, senão fica um intervalo muito pequeno entre elas, né? Mas vamos lá. Que seja de 8 a meio-dia ou de 9 a 1 da tarde. Começou a prova, você só pode sair, ainda que você termine ela em 15 minutos, você só pode sair 1 hora depois do início, tá? Vamos supor, não, eu estou com um problema, estou passando mal, quero sair meia hora, vou entregar a prova assim mesmo. Você pode até entregar. Só que na hora você assina um termo lá na ata de que você está desistindo, porque você saiu em menos de 60 minutos, conforme dizia o edital. Bom? Exclusivamente nos casos de alteração psicológica ou fisiológica temporários e necessidade extrema, em que o candidato necessite ausentar-se da sala antes dos 60 minutos iniciais da prova, poderá fazê-lo desde que acompanhado de um fiscal. Tá? Quer dizer isso? Alterações fisiológicas. Deu dor de barriga, precisa ir no banheiro, qualquer coisa, qualquer necessidade extrema, ele pode sair antes desses 60 minutos, mas acompanhado de um fiscal. Tá? Seguindo. A aplicação das provas, conforme eu falei, objetiva e discursiva, terá a duração de 4 horas, incluído o tempo de preenchimento da folha de respostas e da folha da versão definitiva. Não haverá prorrogação do tempo previsto para a realização das provas em razão do afastamento de candidato da sala de prova. Então, olha só. Vocês têm 4 horas para responder 50 questões de múltipla escolha e uma redação de 20 a 30 linhas. Nessas 4 horas está incluído resolver as questões e marcá-las no cartão resposta. Fazer a redação no rascunho e transcrever para a folha definitiva. Se por um acaso você resolveu a prova inteira e terminou as 4 horas e você ainda não tinha terminado de marcar, dançou, você vai ter que entregar do jeito que está. Então, uma das coisas principais é controle do tempo. Vocês têm 4 horas. Isso aí a gente vai falar muito durante as aulas, principalmente quando estiver chegando perto da prova. Quando eu pego uma prova de concurso, a primeira coisa que eu tenho que fazer é olhar ela inteira. Não sai fazendo logo direto. Olha, folheia. Vai ter questão que você fala assim, isso daqui eu já sei. E essa daqui, sabia que ia cair. Veja primeiro as 50 questões. Viu? Só passou o olho? Agora venha resolvendo as que você sabe. Aquelas questões que você sabe, que você estudou, que você vai encontrar várias assim. Nossa, daqui eu faço rapidinho. Pum, 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 marquei. Pum, pum. Resolva todas as que você sabe com segurança. Resolveu as que você sabe? Agora venha resolvendo aquelas que você sabe, mas está com um pouco de dúvida, precisa pensar um pouquinho mais, mas que você sabe. Resolva essas. Resolveu? Agora vá para aquelas mais difíceis, que você vai ter que pensar mais. E, por último, você deixa aquelas que você não faz a menor ideia. Por quê? Se der tempo, você para pensar. Se não der, é o que a gente chama do múltiplo chute. Você olha e chuta. Isso é normal, isso é um concurso público. Né? Você não vai gabaritar de estudar todas as questões, todos os conteúdos que caíram. O concurso é muito extenso. Até para chutar, você precisa saber. Né? Então, e tudo isso controlando o tempo, porque você sabe que você vai ter que transcrever as respostas para o cartão resposta. Isso tem que ser feito com muito cuidado para você não errar na marcação. Imagina, você acertou a questão na prova e na hora de marcar você marca errado. Já aconteceu comigo. Né? E a redação a mesma coisa. Então, você vai precisar controlar o seu tempo dentro dessas 4 horas. E ao longo das aulas, quando estiver chegando mais próximo, a gente vai falar mais disso especificamente. Tá bom? Agora, essa parte aqui era o que eu queria falar e que é muito importante. Lembra que lá no edital está escrito assim, para ser classificado, você tem que acertar 60% das questões da prova.
Ou seja, 30, das 50 você tem que acertar 30. Aí você foi lá, poxa, acertei 30. Maravilha, estou aprovado. Não necessariamente. Olha o que diz esse item aqui do edital. Somente será corrigida a prova discursiva do candidato que obter a pontuação estabelecida no subitem 10.4, que é aquela lá, 60%, e estiver classificado na prova objetiva até o limite de 3 vezes a quantidade de vagas disponíveis para ampla concorrência, pessoa com deficiência e negros, além de não ser eliminado por outros critérios estabelecidos neste edital. O que isso quer dizer? Vamos supor que eu estou concorrendo à vaga de agente administrativo de Salvador, que tem 8 vagas. 8 vagas. Isso quer dizer que só vão corrigir a redação dos 24 primeiros colocados. É o limite de 3 vezes. Então, os 24 primeiros colocados, porque são 8 vezes 3, vão ter a sua redação corrigida. Os demais estão eliminados do concurso. Olha aí, olha a complicação, né? Então, assim, aí está mais um motivo de você valorizar as 50 primeiras questões. Você pode ter feito uma redação maravilhosa, mas pode ser que ela nem seja corrigida, tá? Então, outra coisa, estou falando de Salvador, que tem muita vaga. Agora, aqui um exemplo. Conceição da Feira. Conceição da Feira tem uma vaga. Eles vão corrigir quantas? 3 redações. Eles só vão corrigir 3. Qual é a parte boa disso? O número de candidatos aprovados no final desse concurso vai ser muito pequeno, né? Porque, assim, imagina que tenha 50 vagas. Eles só vão corrigir 150 redações. Dessas daí, muitos candidatos vão ser eliminados, porque na redação ele também precisa acertar 60%, ele tem que tirar no mínimo 60% na nota. Ou seja, a redação vale 30, ele precisa acertar pelo menos 18, tem que ter a nota mínima de 18 pontos. E quem tiver menos está eliminado. Então, desses 150, ainda pode ter menos gente classificada. Então, o que vai acontecer? Muito provavelmente, todo mundo que for classificado vai ser chamado pela Embasa. É a típica situação em que é zerado o banco de concursados. Eles chamam todo mundo, chamam os outros que não estavam no número de vagas, e aí não pode chamar mais porque acabou o número de candidatos. Tá? Então, assim, essa parte aqui é uma parte que a gente precisa ter muita atenção, porque você só prossegue no concurso se você ficar entre os 3 vezes o número de vagas. Como eu acredito aqui que a maioria vai fazer para Salvador ou para Lauro, né? Um exemplo, quem for fazer para Salvador, só vão ser 24 primeiras redações corrigidas. Agora, são 4 vagas para negros, então vão ser os 12 primeiros de negros corrigidos. Lauro de Freitas, são 5 vagas, então vão ser as 15 primeiras colocadas do geral corrigidas, e de negro vão ser os 12 primeiros. Então, assim, é difícil? É difícil, não é fácil. Basta estar preparado. E o que eu estou dizendo para vocês é o seguinte, o tempo de preparação até a prova é mais do que suficiente para que vocês consigam. Agora, vai depender mais de vocês do que de qualquer coisa. Tá bom? Até porque isso é igualzinho para todo mundo. Essa regra aí vale para todo mundo. Não vale só para vocês. É para todo mundo. Então, se é difícil para vocês, é difícil para os outros também. Não se assustem com o número de vagas, não se assustem com o número de candidatos e não se assustem com o conteúdo. Isso daí só serve para desanimar. Falo por experiência própria. Eu já fiz concurso que tinha uma vaga e não foi por isso que eu desanimei. Seguimos. Já estamos quase concluindo. A prova discursiva, a redação, né, para a função de agente administrativo, será elaborada a partir de um tema proposto, baseado em um ou mais textos ou um fragmento de textos. O candidato adotará uma linha de abordagem utilizando a tipologia textual dissertação. Nós vamos ter aula para fazer redação, e desde já eu falo para vocês. Eu vou pedir para vocês pelo menos uma redação por semana. Agora, não posso fazer nada se vocês não mandarem. Quem me mandar a redação, eu vou corrigir e vou retornar. Dando os toques, ó, isso daqui não está legal, isso daqui melhora. Quem não mandar,
Não é jardim da infância, eu não vou ficar, cadê? Vou mandar bilhetinho para sua mãe, não vou fazer isso não. Né? Mandou, vai ter corrigido. Sinal de que a pessoa está querendo corrigir seus erros para poder fazer uma boa redação. Quem não mandou, não posso fazer nada. Tá? Lembrando que numa dissertação, você vai apresentar valores, opiniões, crenças, hipóteses, ideias. Então, a dissertação é justamente isso. Com base naquele tema, você vai desenvolver as suas ideias, expressando suas opiniões. Tá bom? Uma das coisas que podem zerar a redação de vocês é quando vocês fogem do tipo textual. O tipo textual aqui é uma dissertação. A gente vai ter uma aula de dissertação, eu vou explicar melhor isso, de redação. Se você mudar o tipo textual, por exemplo, em vez de uma dissertação, você escrever uma narrativa, sua redação vai ser zerada. Tá? Se fazer uma narração. Ou você empregar um outro tipo de gênero textual, uma poesia, vai ser eliminado. Tá? Então, muita atenção nisso, a gente vai falar especificamente mais à frente também. Seguindo, correção. A correção da prova discursiva, redação, de caráter eliminatório e classificatório, ela serve para eliminar. Se você não tiver 60% de pontuação, você está eliminado. Será realizada por uma banca corretora, conforme os aspectos mencionados na tabela 13.1, que está lá no edital, né, que ela diz exatamente o que vai ser pontuado nessa correção, cuja pontuação máxima é de 30 pontos. A redação vale no máximo 30. O candidato deverá obter 60% ou mais da pontuação prevista para a prova discursiva. Ou seja, dos 30 pontos, ele precisa ter pelo menos 18 para ser classificado. Senão ele está eliminado. Tá? É prevista para a prova discursiva para não ser eliminado do concurso público, além de não ser eliminado por outros critérios estabelecidos nesse edital. Então, funciona assim. Passo a passo. Primeiro, 60% da prova objetiva, múltipla escolha. 50 questões, tem que acertar 30. Acertou? Legal. Segundo, preciso estar entre a quantidade de vaga vezes 3 primeiros colocados. Se são 8 vagas, eu preciso estar entre os 24 primeiros colocados para poder ter minha redação corrigida. Estou? Legal. Corrigiu a redação. A redação que vale 30 pontos. Eu preciso ter pelo menos 18 pontos na redação. Conseguir? Legal. Se não conseguir, acabou o concurso para mim, eu estou eliminado. Tá? Então, 18 pontos é a nota de corte da redação. E a partir daí, conseguir, o que acontece? Acabou. Acabou o concurso aqui. Tá? Em relação à redação, isso é importante, o candidato disporá de 20 linhas no mínimo e 30 no máximo. Então tem que ser entre 20 e 30. Tá? Nem menos de 20 e nem mais de 30. Para elaborar a versão definitiva da prova discursiva, sendo desconsiderado para efeito de avaliação qualquer fragmento de texto que for escrito fora do local apropriado ou que ultrapassar a extensão máxima permitida para a elaboração. Ou seja, não pode escrever fora do local onde está. Não pode assinar, não pode colocar nome, não pode desenhar, um monte de coisa que a gente vai falar mais à frente sobre isso. Importante, na redação, né, que tem entre 20 e 30 linhas, a gente precisa também ter em mente o seguinte: quando você for desenvolver essa redação, quando você for desenvolver esse tema, tenha muito cuidado com a letra. Ela precisa ser legível, ela não precisa ser bonita, ela precisa ser legível. O examinador precisa entender o que está escrito. Então, façam uma letra legível. A minha letra é feia. Ninguém vai ligar para a letra feia. As pessoas só querem entender o que está escrito. Eu posso escrever, então, com letra de forma? Pode. Se a sua letra cursiva ela é muito, não dá para entender, escreve com letra de forma, não tem problema nenhum. Tá bom? Seguindo, já para a gente concluir agora. Deixa eu voltar para cá, da nota final. Como é que vai ser a nota final? A nota final vai ser daqui, ó. Prova objetiva, que é a questão de múltipla escolha, né? Aquela que você tinha 50 questões, você tinha que acertar pelo menos 30.
pontuação da prova objetiva, mais a pontuação da prova discursiva, que é a redação. Então, vai somar quantos pontos você fez nas questões de múltipla escolha e vai somar quantos pontos você fez na redação. A pontuação máxima é 80, 50 da objetiva e 30 da múltipla escolha. Então, os primeiros colocados conseguem as vagas. Vou falar para vocês, é um concurso difícil? Não é. É um concurso disputado, porque muita gente quer fazer. Mas ele não é difícil. O conteúdo está enxuto, não é um conteúdo enorme, que você precisa de meses e meses para estudar. Dá para estudar numa boa, basta ter uma boa preparação. É uma oportunidade em Salvador que poucas vezes aparece, né? Então, assim, sugiro muito que vocês façam essa prova, que vocês se esforcem ao máximo e utilizem essa prova como uma espécie de parâmetro para as demais provas que virão por aí. Vocês estão estudando agora, a gente sempre vai para a prova. Não, estou estudando, mas se eu não passar, tranquilo, eu estou me preparando para as outras que vão vir. Essa é a mentalidade que tem que estar na cabeça. Não é, não, eu já estou derrotado, aqui eu não vou passar. Não é isso. É você estar ali, mas sabendo que você está numa preparação constante, inclusive para as provas que vão vir depois. Ok? E, concluindo aqui essa parte, para falar do nosso curso. Por que não abriu aqui? Agora foi. Bom, nosso curso, a gente vai ter 12 encontros até a prova. São 12 quintas-feiras, né? Toda quinta-feira, às 7h30 da noite, a gente vai estar aqui, pelo Google Meet, para estudar. Você vai falar assim, poxa, mas só em 12 aulas eu vou aprender tudo? O objetivo não é você aprender tudo. O objetivo é te preparar para a prova. Aprender tudo, se vocês não sabem aquele conteúdo, não vai ser nem um ano que vocês aprendem. Ali, todo mundo que fez ensino médio sabe o que está ali, né? Tirando conhecimentos específicos, algumas coisas novas, todo mundo sabe. Você vai relembrar algumas coisas e você vai se preparar para a prova. Tá? Então, o objetivo desses 12 encontros é treinar para a prova. Obviamente, como eu tinha falado para vocês, como é que eu vou fazer? Como é que vai funcionar? A gente tem um grupo lá do WhatsApp e aquele grupo vai servir para isso. Por exemplo, nossa próxima aula é quinta-feira, dia 11, certo? O que eu vou fazer? Antes da quinta-feira, provavelmente nesse fim de semana, não digo amanhã, mas sábado ou domingo, eu já vou postar lá no grupo um material referente à primeira aula. Então, eu vou mandar materiais para leitura, materiais para exercício, do primeiro conteúdo a ser trabalhado, e na quinta-feira, quinta-feira você vai corrigir o que está lá? Não. Quinta-feira eu vou trabalhar aquele assunto que eu passei para vocês, e eu espero que vocês tenham feito as questões em casa, tentado fazer, para trazer as dúvidas para a nossa aula. Porque se eu passar o material e vocês não fizerem, sinto muito dizer isso para vocês, mas vocês vão estar fazendo figuração lá no dia da prova. Vocês precisam ter um compromisso com vocês, com o aprendizado de vocês, né? Então, aquilo que eu falei lá no início, disciplina de estudos, ter um horário para fazer, ter um compromisso em fazer, eu vou encaminhar o material, né? Tentem responder, porque você pode tentar e não conseguir nada, aí é tranquilo. Traga essas dúvidas para a aula de quinta, porque todos esses assuntos que eu vou encaminhar, eu vou trabalhar na quinta-feira. E vou explicar, olha, isso daqui vai cair assim, o tipo de questão cai assim, a gente precisa saber isso, é assim que a gente resolve, e aí essas dúvidas que vocês já tiveram, a gente esclarece na quinta-feira. Ficou claro o objetivo? Então, sempre vai ser assim, entrego o material antes, vocês tentam resolver, vocês leem, na quinta-feira a gente aprofunda. Aí, tudo bem, teve aula na quinta. Depois, voltamos... segunda semana, né? Logo depois da aula de quinta, eu vou mandar o material da segunda semana, vocês se aprofundam e na quinta-feira a gente se aprofunda nisso. Nós temos aqui de matéria 15 questões de língua portuguesa, 5 de informática, 5 de raciocínio lógico, 5 de legislação e 20 de conhecimentos específicos. Eu vou falar para vocês que a maior parte
Aonde nós vamos centrar nossos maiores esforços vão ser em conhecimentos específicos e em língua portuguesa, porque respondem por 70% da prova. Ah, então você não vai falar nada de informática, raciocínio lógico e legislação? Vou, claro. Só que desses daí eu vou passar bastante material de leitura e tudo, e a gente vai resolver alguns exercícios. Mas aonde eu vou centrar esforço, martelar ali, língua portuguesa e conhecimentos específicos, que é onde a gente vai tentar botar aí 70% da prova, conseguir pelo menos aí, dessas 35 questões das duas, tentar pelo menos umas 25 certas. Porque aí ficam faltando 5 para a gente pegar. Falando pelo menos 25, porque eu sou muito pessimista. Mas de 35, a gente tem que conseguir umas 30, 31, tá bom. Conhecimento específico, gente, é leitura. É leitura de muita coisa. Então, assim, eu vou encaminhar para vocês muito material de leitura e, em cima disso, a gente vai resolver muita questão de concurso, já com base nisso daí. Vocês vão reparar que muitas questões são resolvidas do ponto de vista lógico, tá bom? Outra coisa, vou encaminhar também para vocês, ainda esse fim de semana, antes de começar a semana, um calendário. Essa é a primeira aula, temos 11. O que a gente vai estudar na aula do dia 11? O que a gente vai estudar na aula do dia 18? O que a gente vai estudar na aula do dia 25? Eu vou encaminhar para vocês esse calendário, vou colocar lá no grupo, até para que vocês se controlem, né? Inclusive, eu vou sugerir, essa semana que a gente vai estudar legislação, eu não sei, acho que cai o Estatuto dos Servidores do Estado da Bahia, poxa, vai lendo. Eu vou disponibilizar esse material para vocês já, né? O material é enorme, você não precisa ler tudo, mas tem alguns pontos que a gente precisa prestar atenção e tudo, e isso a gente vai fazer aqui nas aulas. Ok? Ficou claro isso daí, gente? Como é que vai funcionar? Vocês estão com alguma dúvida, alguma pergunta a fazer? Ou está todo mundo muito confiante, ou está todo mundo muito desesperado, porque ninguém falou nada. A pergunta está todo mundo confiante ou está todo mundo desesperado? Não é o momento do desespero ainda não. Bom, nenhuma pergunta a fazer? Confiante? Isso aí, Conceição. Confiante. É assim que tem que ser. Não Todo tem... mundo confiante. Oi, Thiago falou? Todo mundo confiante. Isso aí, não tem motivo para não estar confiante, não. O conteúdo está muito enxuto. Agora, falando da organizadora, a OCP, ela não é uma organizadora que exige muito. As questões de prova da OCP não são aquelas questões enormes que você tem que ler. Tem questão que é tão grande que você lê. Quando você termina de ler o enunciado, você já esqueceu o que está perguntando. As questões da OCP não são assim. São questões simples. Isso facilita quem está meio destreinado. Agora, é bom por esse ponto de vista, mas também é ruim porque, como são questões fáceis, a probabilidade de muita gente acertar muito é grande. Então, tem que estar afiado. E digo para vocês, com experiência de quem trabalha com preparatório há muitos anos, dá tempo. Basta vocês se prepararem direitinho. Lição de casa para vocês. Parem, depois aí, termina a aula, tudo. Pensem assim, quais são os meus horários de estudo? Quais vão ser meus horários de estudo? Quais são os horários que eu posso parar para estudar? Cada um vai ter gente que pode todo dia, vai ter gente que vai poder só 3 dias na semana. Tem gente que vai poder 2 dias na semana. O que importa é ter um horário para isso. Alexandre, está muito complicada a minha semana. Eu só posso sábado, 3 da tarde. Vou pegar todo sábado de 3 às 5 da tarde. Tá bom? Bom não tá porque é muito pouco, são só 2 horas. Mas antes isso do que nada. Se pelo menos você utilizar essas 2 horas e nunca usar ela firme ali, já conta com alguma coisa. O ideal, repito, o ideal seria que vocês conseguissem pelo menos de 8 a 10 horas por semana. Então, por exemplo, eu vou pegar de segunda a sexta
2 horas por dia. Perfeito. Perfeito. Ah, de segunda a sexta eu não posso. Eu só vou de segunda a quinta. Não tem problema. Ah, 2 horas para mim é complicado. Eu só posso pegar 1 horinha. Tá bom. O que importa é vocês terem essa disciplina. Porque isso disciplina o próprio cérebro de vocês. Condiciona isso. Tá bom? Pessoal, ficou alguma dúvida, alguma pergunta? Não. Né? Bom, então eu vou encerrando aqui a nossa aula de hoje. Lembrando, todas as aulas são gravadas. Josiane levantou a mão. Quer falar alguma coisa, Josiane? Boa noite, tudo bem? Boa noite. O material que você vai mandar é no grupo do WhatsApp, é? Isso, no grupo do WhatsApp. Ah, tá certo. Tá Obrigada. bom? O que eu estava falando mesmo... Ah, sim, das aulas gravadas. Todas as aulas são gravadas. Elas ficam disponibilizadas lá no nosso YouTube, o YouTube da Gestar Salvador. Então, quem não é inscrito lá, se inscreva, porque sempre que a gente posta lá, vocês recebem a notificação, né? E não apenas o concurso para Embasa. Tem vários outros vídeos de curso lá que vocês podem estar fazendo, podem estar vendo. Então, é só seguir a gente por lá, né? É só se inscrever lá no canal da Gestar Salvador. Mas também eu vou postar sempre o vídeo, né, o link lá no grupo do WhatsApp. Então, se por um acaso vocês não conseguirem ver, o importante é depois vocês acompanharem a aula, ok? Pessoal, se não tem mais nenhuma pergunta, vou encerrando por aqui. Começou agora, então agora é a hora de arregaçar as mangas e mandar ver, tá bom? Entre amanhã e domingo, no máximo, eu já vou encaminhar o material referente a essa primeira semana, para quinta-feira que vem, 7h30, a gente começar mandando ver aí nesse conteúdo, ok? Então, gente, muito obrigado pela atenção de vocês aí, pela companhia, uma boa noite, bom descanso e até quinta-feira que vem. Tchau, tchau, gente.